Em maio de 2007, na tranquila cidade de Walton-on-Thames, Inglaterra, um encontro romântico que deveria ser apenas uma noite agradável se transformou em um dos crimes mais chocantes da região. Kate Bigley, uma mulher de 32 anos, bem-sucedida e querida por todos, simplesmente desapareceu após sair para um segundo encontro. O que começou como uma busca desesperada por uma pessoa desaparecida, logo revelaria uma verdade muito mais sinistra. A comunidade local ainda estava abalada pelo caso não resolvido de Millie Dowler, uma menina de 13 anos sequestrada e assassinada em 2002, cujo criminoso ainda não havia sido capturado. Agora, outro desaparecimento ameaçava a sensação de segurança que os moradores tanto valorizavam. O que ninguém imaginava era que este caso revelaria não apenas um crime brutal, mas também a face calculista e fria de alguém que havia planejado cuidadosamente cada movimento. Walton-on-Thames, em 2007, era uma região calma e segura no sul da Inglaterra, perto de Londres. As pessoas viam o lugar como ideal para viver, com bairros tranquilos e uma comunidade unida. No entanto, o ar de paz ainda carregava marcas de um crime antigo: o desaparecimento e morte de Millie Dowler, uma menina de 13 anos, em 2002. Seu corpo foi achado meses depois, e o assassino, Levi Bellfield, só seria preso anos mais tarde, em 2011. Por causa disso, muitos moradores sentiam uma desconfiança constante, especialmente em áreas como reservas naturais, populares para corridas, passeios com cães e atividades ao ar livre. Esses espaços, cheios de trilhas e mata, atraíam famílias e amigos, mas o caso não resolvido deixava todos mais atentos a estranhos. Kate Bigley era uma mulher de 32 anos que morava sozinha em um apartamento simples nessa região. Ela trabalhava como gerente nacional de compliance na Centrica PLC, uma grande empresa de energia listada na bolsa. Formada em administração esportiva, Kate estava lá há 10 anos e subiu rápido na carreira graças ao seu esforço e dedicação. Seus colegas admiravam como ela cuidava de cada detalhe e nunca deixava nada pela metade. Fora do trabalho, Kate era conhecida por ser leal e confiável, sempre pronta para ajudar quem precisasse. Seu sorriso era constante e ela tinha um espírito aventureiro, adorando viajar para lugares novos. Com um grupo grande de amigos, ela mantinha contato próximo com todos e era o tipo de pessoa responsável que avisava sobre seus planos, nunca sumindo sem dar notícia. Em 18 de maio de 2007, Kate saiu com amigos para um clube no centro de Londres, um lugar animado chamado CC Club, em Piccadilly. Lá, ela foi abordada por um homem de 27 anos. Ele era personal trainer, trabalhava como instrutor de fitness e treinador de futebol, e se chamava Carl Taylor. No começo, Kate não mostrou interesse nele, mas ele era bom de conversa e conseguiu convencê-la a trocar números de telefone. Nos dias seguintes, os dois trocaram mensagens e ligações, criando uma conexão o suficiente para marcarem um encontro. O encontro aconteceu em 30 de maio de 2007, uma quarta-feira à noite, em um pub em Richmond Hill. O lugar tinha uma vista bonita para o rio Tâmisa, com bancos do lado de fora, onde as pessoas podiam sentar e relaxar. O pub estava movimentado, com clientes conversando e bebendo. Kate chegou animada para conhecer melhor Carl, mas durante o tempo lá, ela ficou mais no celular mandando mensagens para os amigos. Uma testemunha que serviu os dois notou que Kate parecia desinteressada. Ela mal falava, só ouvia enquanto ele tagarelava sem parar e continuava digitando no telefone. Mesmo assim, Kate fez questão de contar aos amigos onde estava e com quem, mantendo eles atualizados sobre o que acontecia. No dia seguinte, 31 de maio, Kate não apareceu no trabalho pela manhã, algo totalmente fora do comum para ela, que era sempre pontual e dedicada. Ela também perdeu um compromisso marcado sem dar qualquer aviso, o que preocupou seus colegas. Seu pai tentou ligar e mandar mensagens o dia todo, mas não obteve resposta.
Preocupado, ele foi até o apartamento dela por volta das 20 horas. O lugar estava vazio, mas tudo organizado, sem sinal de bagunça ou luta. Sem hesitar, o pai foi à delegacia e registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento, mesmo que ainda não tivessem passado 24 horas desde o último contato. A polícia, no início, não deu muita atenção, achando que poderia ser algo simples, mas logo viu a seriedade ao saber do jeito responsável de Kate. Eles começaram checando hospitais, falando com familiares e amigos e seguindo os passos básicos de investigação. Enquanto isso, os amigos de Kate se mobilizaram de forma impressionante. Espalharam cartazes com a foto dela por toda a região, pedindo informações. Como o Facebook estava começando a crescer, criaram um grupo lá para compartilhar atualizações e qualquer pista. A comunidade toda se uniu, com vizinhos e conhecidos ajudando nas buscas, mostrando como Kate era querida e como o medo de outro crime como o de Millie Dowler motivava todos a agir rápido. Logo no começo das buscas, os amigos começaram a receber mensagens do celular de Kate, o que pareceu estranho. Os textos não soavam como ela, usavam palavras e frases que Kate nunca diria, e o jeito de digitar era completamente diferente do seu padrão habitual. Isso foi a primeira pista clara de que algo estava muito errado, pois todos que a conheciam notavam que aquelas mensagens não vinham dela de verdade. Durante a busca na casa de Kate, a polícia encontrou um segundo celular que ela usava, escondido entre seus pertences. Os investigadores da Unidade de Pessoas Desaparecidas examinaram o aparelho com cuidado, olhando todos os contatos e mensagens salvas. Ali descobriram trocas de texto que confirmavam um encontro marcado para a noite de 30 de maio, com detalhes sobre o pub em Richmond Hill. O nome Carl surgia várias vezes nas conversas, mostrando que ele era o homem com quem ela saiu. Os amigos de Kate, quando questionados, disseram que sabiam pouco sobre esse Carl, só o primeiro nome, e que eles se conheceram em um clube semanas antes. Com essa pista, os detetives ligaram para o número ligado a Carl, e ele atendeu na hora, parecendo calmo. Ele confirmou que era o Carl Taylor em questão e admitiu ter saído com Kate na noite anterior, dizendo que foi um encontro normal. Segundo sua versão inicial, Kate o levou de carro até Twickenham, onde ele desceu para pegar um ônibus e voltar para casa, e que não a viu mais depois disso. Mas a história não batia direito, pois não explicava por que Kate sumiu logo em seguida. E os policiais notaram furos que levantaram suspeitas imediatas sobre sua sinceridade. Para checar mais, os investigadores falaram com a mãe de Carl Taylor. Ela contou que na madrugada de 31 de maio, ele chegou em casa dirigindo um carro novo, um Volkswagen Golf que ela nunca tinha visto antes. Carl estava limpando o veículo com todo o cuidado, lavando o interior e o exterior como se quisesse remover qualquer sujeira. Quando a mãe perguntou, ele disse que uma mulher tinha emprestado o carro para ele limpar, porque ela precisava dele pronto para levar as crianças à escola no dia seguinte. Isso soou estranho, especialmente porque Carl morava sozinho em um flat pequeno em Covent Garden, em Londres, há uns 8 anos. As evidências começaram a se juntar contra Carl. Os policiais confirmaram que o Volkswagen Golf era exatamente o carro de Kate, registrado no nome dela, e agora ela estava desaparecida sem rastro dele. Além disso, na mesma manhã, Carl deu vouchers de compras para a mãe como um presente inesperado, e mais tarde, descobriu-se que esses cartões vinham direto do porta-luvas do carro de Kate. Ele também vendeu o celular principal de Kate para um amigo, sem dar explicações, e andava se gabando para conhecidos sobre ter ganhado um novo carro, como se fosse algo normal. Câmeras de segurança deram mais pistas. O carro de Kate foi filmado pouco antes da meia-noite de 30 de maio, cruzando a ponte Chiswick em direção oposta à casa dela, indo para o lado errado de onde ela morava. O motorista dirigia de forma instável, zigue-zagueando, o que chamou a atenção de um policial de plantão, que registrou uma checagem rápida no Sistema Nacional da Polícia.
Outra gravação de circuito fechado de televisão, de um posto de gasolina, mostrou Carl parando ali e colocando apenas 1 libra esterlina de combustível, um valor mínimo que sugeria pressa ou falta de dinheiro, e ele agia calmamente, conversando com outras pessoas, como se nada tivesse acontecido. Carl tentou fugir do contato. Ele parou de atender as ligações da polícia, que apareciam no celular como número oculto, sem identificação. Os detetives, então, usaram um telefone pessoal para ligar. E aí ele atendeu de novo, repetindo a mesma história curta sobre Twickenham, mas sem dar mais detalhes ou responder perguntas diretas. Frustrados com as respostas vagas, os policiais decidiram ir até Londres para uma entrevista cara a cara, achando que isso pressionaria mais. Carl sugeriu que se encontrassem em uma festa, que ele ia em Holland Park, o que foi bem estranho para alguém cujo encontro recente tinha sumido. Ele agia como se a vida seguisse normal, sem preocupação com o desaparecimento de Kate. Os oficiais aceitaram, mas o lugar era ruim para uma conversa séria. Um flat cheio de gente chegando, álcool rolando e música alta. Durante a entrevista em um quarto separado, Carl ficou cada vez mais irritado, respondendo de forma curta e agressiva, o que deixou os policiais preocupados com o tom da situação. Os oficiais, sentindo que a situação na festa poderia piorar, temeram pela própria segurança ao notar o comportamento cada vez mais hostil de Carl. Eles decidiram prendê-lo ali mesmo, mas para evitar problemas, chamaram reforços da Polícia Metropolitana de Londres. Enquanto esperavam, um sargento detetive inventou uma desculpa para levá-lo para fora do apartamento, sem que ele desconfiasse, dizendo que precisavam conversar melhor no carro deles. Carl caiu na conversa, desceu e entrou no veículo, onde foi oficialmente preso por suspeita de sequestro de Kate Bigley. Com a prisão feita, o caso foi transferido para a equipe de crimes graves, sob o comando do detetive-chefe inspetor Mark Preston. Carl foi levado de carro de volta para Walton-on-Thames, onde ficou em uma cela aguardando o interrogatório formal. A pressão era grande para que ele desse informações úteis, já que o tempo era crucial para achar Kate viva, e as provas indiretas, como o carro e os itens dela com ele, só aumentavam as suspeitas. Nos primeiros interrogatórios, Carl insistiu na versão de que Kate o deixou em Twickenham e sumiu. Mas ao ser preso de novo, agora por suspeita de assassinato, ele mudou de tática e respondeu sem comentário a todas as perguntas, ficando em silêncio total. A polícia pediu à justiça uma extensão da detenção para ganhar mais tempo. Mas mesmo assim, ele não explicou nada sobre ter o carro dela ou as imagens das câmeras que o mostravam dirigindo. No domingo à noite, Carl teve permissão para ligar para a mãe, e foi depois dessa conversa que algo mudou. O inspetor Preston, exausto após mais de 24 horas sem dormir, mal tinha chegado em casa para descansar quando o telefone tocou. Carl Taylor queria confessar. Ele admitiu o assassinato e disse onde tinha deixado o corpo de Kate, oferecendo guiar os policiais até o local para confirmar. Na confissão, Carl disse que o plano era só roubar o carro de Kate, mas que ela reagiu e lutou, o que o levou a atacá-la. Ele descreveu: "Ela me empurrou, me agarrou e eu a esfaqueei na garganta. Cortei o pescoço dela várias vezes porque ela tentava pegar meu rosto." Os policiais acharam a história fraca, já que Carl era forte, treinado em artes marciais e poderia tê-la dominado sem arma, o que sugeria algo mais premeditado. A operação para recuperar o corpo envolveu coordenação com a polícia de Hertfordshire, já que o local ficava em outra área. Tudo foi filmado do início ao fim para registrar provas, com Carl algemado e vigiado de perto para evitar fuga ou problemas. Eles saíram à noite em direção a Watford, com ele dando as direções do banco de trás, e tomaram todos os cuidados de segurança, como veículos extras e comunicação constante. Carl os levou a um estacionamento em Oxhay Woods, uma reserva natural escura e silenciosa àquela hora. Ele apontou para uma área cheia de urtigas e um oficial contornou por trás para checar sem seguir o caminho óbvio.
Às 3 horas da manhã, encontraram o corpo nu de Kate, confirmando o pior. O local foi isolado na hora, com fitas e guardas, e os especialistas em cena de crime começaram a coleta cuidadosa de provas, vasculhando cada centímetro. Com isso, o inquérito de desaparecimento virou oficialmente um de homicídio, mudando o foco para juntar mais evidências contra Carl. Kate tinha ferimentos graves com mais de 30 cortes no rosto, cabeça e pescoço, e o calor dos dias anteriores acelerou a decomposição, tornando difícil reconhecê-la visualmente. A identificação veio por teste de DNA, comparando com amostras da família. Suas roupas tinham sido tiradas e o corpo lavado, o que Carl explicou como uma purificação espiritual, dizendo que a deixou assim para ficar aberta às estrelas. Uma ideia que soou fria e calculada para os investigadores. Após encontrar o corpo, a polícia fez buscas detalhadas na reserva natural de Oxey Woods, vasculhando o terreno centímetro por centímetro com equipes especializadas. No começo, não acharam a arma do crime nem as roupas de Kate, apesar do esforço com luvas e ferramentas para evitar contaminação. Como suspeitavam de um crime com motivação sexual, coletaram mais de 100 preservativos usados espalhados pela área, mandando todos para análise de DNA no laboratório. Nenhum deles tinha traços genéticos de Carl ou de Kate, o que descartou de vez essa teoria e focou a investigação em roubo ou algo premeditado. Carl, ainda sob custódia, acabou revelando que jogou a faca pela janela do carro enquanto dirigia pela autoestrada, logo após deixar o corpo. Com essa dica, os policiais refizeram o caminho e, milagrosamente, encontraram a arma do assassinato jogada na beira da estrada, junto com algumas peças de roupa de Kate que ele tinha descartado. Eles também recuperaram garrafas de água que Kate sempre guardava no carro. E testes mostraram que Carl usou essa água para lavar o corpo dela e partes do veículo, tentando apagar vestígios. O sangue na lâmina da faca foi testado e confirmado como de Kate, criando uma prova forense direta e impossível de contestar, ligando Carl ao ato. A autópsia, feita por patologistas experientes, mostrou a crueldade do ataque. Kate sofreu mais de 30 ferimentos de faca, concentrados no rosto, na cabeça e no pescoço, com cortes profundos que indicavam fúria. Os exames confirmaram violência extrema, com sinais claros de que ela lutou para se defender e tentou escapar, como marcas de arranhões e posições dos ferimentos. Sangue dela foi achado espalhado em vários pontos da cena inicial, reforçando que Carl mentiu na confissão sobre precisar se defender, já que os fatos não batiam com alguém mais fraco resistindo tanto. Para reconstruir o que aconteceu, Carl concordou em levar os policiais de volta ao pub em Richmond Hill. Ele apontou o banco exato na encosta com vista para o rio Tâmisa, onde disse que o ataque começou. Ali, os peritos encontraram manchas de sangue de Kate no chão ao redor, nos degraus próximos e nos corrimãos que levavam de volta ao pub, provando que ela tentou correr para pedir ajuda, mas não conseguiu. Isso confirmou que o crime foi em uma área isolada e escura, perfeita para algo planejado, e a cena toda foi preservada com fotos e amostras para usar como prova no tribunal. Com todas as evidências, Carl Taylor foi formalmente acusado de assassinato. Mesmo com a confissão gravada e as provas físicas, ele se declarou inocente no tribunal, mudando completamente a história para alegar legítima defesa. Em uma virada chocante, disse que Kate se matou sozinha, e a defesa montou uma estratégia em torno dessa ideia de suicídio, ignorando os fatos forenses. Isso contradizia tudo o que ele tinha dito antes, criando buracos na sua credibilidade. O julgamento aconteceu em março de 2008, no Old Bailey, um tribunal antigo e famoso em Londres, conhecido por casos grandes. A galeria para o público ficou lotada, com familiares, amigos e curiosos querendo ver justiça. A promotoria apresentou um caso forte, com evidências forenses que não davam margem para dúvida, como o DNA e as câmeras. Uma testemunha do pub repetiu que Kate parecia desinteressada no encontro, e foi revelado que Carl chegou armado com uma tesoura e uma faca escondidas na manga, mostrando premeditação.
No auge do julgamento, Carl subiu ao banco de testemunhas e teve que demonstrar como Kate supostamente se feriu sozinha. O promotor enrolou um papel para imitar a faca e entregou a ele, pedindo para mostrar os movimentos. Carl recusou no começo, mas o juiz Jeremy Forrester ordenou que fizesse, dizendo que ele não mandava ali. A demonstração foi vista como ridícula e embaraçosa, com Carl fingindo cortes no próprio pescoço enquanto explicava que ela puxava o cabelo ao mesmo tempo. Os especialistas notaram a impossibilidade física, já que ferimentos na carótida e jugular a teriam feito cair inconsciente logo, sem chance de continuar. O júri levou menos de 2 horas para decidir. Culpado de assassinato. A galeria explodiu em aplausos e alívio ao ouvir o veredicto. O juiz sentenciou Carl à prisão perpétua, com no mínimo 30 anos antes de qualquer chance de liberdade condicional. Ele o descreveu como arrogante, manipulativo e altamente perigoso, qualificando o crime como assassinato por ganância, já que Carl queria o carro e usou a faca premeditadamente contra alguém vulnerável que só buscava a amizade.